Olá pessoal, meu nome é Cláudia Almeida, eu sou a professora responsável pela disciplina de didática do curso de pedagogia do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, tanto o curso na modalidade presencial quanto o curso que vocês estão fazendo, que é na modalidade EAD, ensino à distância. Só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou formada em pedagogia, eu tenho especialização em pesquisa educacional e também mestrado em fundamentos da educação. Todos esses 3 cursos, a graduação, a especialização e o mestrado, eu fiz na Universidade Estadual de Maringá. Essa disciplina didática é uma das minhas especialidades, particularmente é uma disciplina que eu gosto muito, né? Sou apaixonada pelo assunto e preparei aí um material para vocês poderem estudarem e terem essa formação de didática que a gente considera, né, de vital importância aí na formação de professor. Nós fizemos a disciplina em 8 unidades de estudo e eu vou falar para vocês sobre as primeiras unidades de estudo. Na verdade, o vídeo era para ser sobre as 4 primeiras unidades de estudo, porque a gente dividiu em 8, mas o assunto requer que a gente vá até a 5ª unidade, tudo bem? Acho que vai ser melhor para vocês, depois a gente vê isso um pouquinho mais para frente. Eu tô aqui com o meu computador aberto para acompanhar tudo que tem lá no ambiente virtual de aprendizagem e para passar para vocês tudo certinho, combinado? Então vamos lá. A unidade do estudo 1, ela tem um tema de estudo que é a constituição do campo da didática. No ambiente virtual de aprendizagem, o que vocês têm para estudar? Um slide, que é um slide que eu preparei para vocês, e esse slide, na verdade, ele é um resumo de um texto da professora Alda Junqueira Marim, e a professora Alda Junqueira Marim é uma das maiores especialistas do Brasil em didática. Então é como se fosse uma introdução à didática, e esse slide, assim como o texto da professora Alda Junqueira Marim, ela vai falar sobre o quê? A gente vai falar para vocês, a gente está apresentando para vocês esse campo do conhecimento chamado didática. Então a gente tem desde a raiz do nome, didática, então que vem do grego didaktike, que naquela época, na Grécia Antiga, significava a arte de ensinar. Só que naquele momento histórico, eles acreditavam que a didática era o que a pessoa tinha, mas ela nascia com o dom de ensinar. Ela tinha, geneticamente esse dom de ser professor, esse dom de ensinar. E logo em seguida, na unidade de estudo, a gente percebe que na modernidade, inclusive na atualidade histórica, esse conceito vai mudar completamente. Então, o conceito de didática moderna é o seguinte: a didática é um conjunto de conhecimentos que o professor adquire ao longo da sua formação, que faz com que ele ensine e o aluno aprenda. E nesse ensino ele vai usar alguns procedimentos didáticos para que o aluno aprenda aquilo que ele quer ensinar. Então, na Grécia a gente tinha a arte de ensinar, que era uma coisa inata ao ser humano, que é uma coisa que o ser humano nascia, e depois dos estudos, na modernidade, ao longo do tempo, a gente tem o contrário. Didática é algo que você vai adquirir. Então, um conjunto de conhecimentos necessários para ensinar tudo a todos, como diz o Comênios. Comênios é conhecido como pai da didática. Ele foi uma das primeiras pessoas que viu esse termo num texto e começou a se debruçar no estudo da didática. Ele escreveu um livro que chama Didática Magna, que é a grande obra do Jean Amos Comênios, e ele diz, entre outras coisas, claro, nesse livro, que didática é a arte de ensinar tudo a todos. E que quando você consegue com que a pessoa aprenda aquilo que você ensinou, é sinal que o professor tem didática. Nesse slide e nesse texto, também, além do conceito de didática, você vai ter explicado as facetas da didática, e o principal, gente, desse artigo, desse texto, é a questão dos tipos de didática. Então a gente tem 2 tipos de didática, a didática tradicional e a didática moderna, tudo bem? Inclusive na didática tradicional tem um videoclipe, acho que vocês viram no ambiente virtual de aprendizagem, um videoclipe de um grupo de rock progressivo inglês que chama Pink Floyd, e esse clipe é bem conhecido, inclusive na área da educação, que é o clipe de uma música que chama The Wall. Então esse clipe retrata bem a didática tradicional, tudo bem? Nessa mesma unidade de estudos da constituição do campo da didática, para a gente ver como que a didática surgiu, como que ela se comportou ao longo da história, como que ela foi se desenvolvendo, o conceito dela
os tipos de didática, as facetas da didática, e a gente tem o TEA 1, que é o TEA que se chama Constituição do Campo da Didática, sobre essa unidade de estudo. Tudo bem, gente, sobre a unidade de estudo 1? A unidade de estudo 2, na verdade, ela é um complemento da unidade 1, ela se chama o Desenvolvimento Histórico da Didática. Essa unidade de estudos, ela vai falar sobre como a didática, esse campo do conhecimento humano, né, ou essa área do conhecimento humano, foi se comportando ao longo da linha da história, mas ela traz alguns autores que são relacionados ao aparecimento dessa nova área do conhecimento humano. Então vocês vão estudar um pouquinho sobre o Jean Amos Comenius, que é o pai da didática, sobre o Jean-Jacques Rousseau, porque o Jean-Jacques Rousseau foi uma pessoa muito importante, porque ele disse o seguinte: para você ter didática, para você ensinar e o aluno aprender, você precisa conhecer o seu aluno. Quanto mais você conhece o seu aluno, mais a sua aula vai ser produtiva, interessante, e mais o aluno vai aprender. Depois nós temos outros autores que são citados, como Herbart ou Pestalozzi, que são autores que contribuíram aí para o desenvolvimento dessa área do conhecimento humano chamada didática. Nessa unidade de estudo nós temos 2 textos base falando sobre esses autores e sobre a história da didática, e também a gente tem um slide bem simples para vocês visualizarem melhor ou quando quiserem estudar de uma forma mais rápida. Agora, o mais importante dessa unidade de estudos número 2, que fala sobre o desenvolvimento do campo da didática, é a videoaula, gente. Vocês precisam assistir essa videoaula, que chama-se A Trajetória Histórica da Didática, que nesse vídeo, A Trajetória Histórica da Didática, você vai pegar essas 2 primeiras unidades de estudo, tanto a Constituição do Campo da Didática, como a Trajetória Histórica da Didática. Combinado? Não pode deixar de assistir esse vídeo, que é espetacular. Você tem os maiores especialistas do Brasil no assunto comentando esse vídeo. Você tem atividades ou exemplos reais de escolas de ensino, né, falando sobre a didática. E você tem, assim, vai ficar muito claro para vocês, depois de verem os slides e os textos, fechar as 2 unidades de estudo com esse vídeo, certo? A unidade de estudo 3, a unidade de estudo 4 e a unidade de estudo 5, na minha concepção, são as unidades mais assim agradáveis, mais interessantes e mais palpáveis quando a gente fala, por exemplo, da prática pedagógica do professor na atualidade. Então a gente tem na unidade de estudo 3, 4 e 5 o pensamento didático moderno. Então, autores, pensadores que, insatisfeitos com a didática tradicional, propuseram procedimentos didáticos, teorias, para uma nova didática, que foi chamada de didática moderna. Então, quando a gente fala dos pensadores da didática moderna, eu escolhi 3 dos principais autores que existem, claro que existem outros, mas eu selecionei Célestin Freinet, que é um francês adorável, pouco conhecido, eu digo que até um pouco injustiçado no Brasil, e que propõe, na sua época, procedimentos didáticos muito interessantes para que seus alunos se tornem cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, esclarecidos, criativos e sensíveis. Inclusive, uma das falas dele é que a gente não pode se debruçar só na formação cognitiva do aluno, mas sim na formação geral, que engloba os pilares da formação corporal, afetiva, social e psicológica do aluno. Ele tem, inclusive, na fala dele, a valorização da área das artes, do aprender fazendo, para que o aluno se torne um cidadão interessante e possa mudar aquilo que precisa ser mudado no mundo e manter aquilo que precisa ser mantido para que o mundo fique mais democrático, mais fraterno e melhor para todo mundo. O Célestin Freinet, eu preparei para vocês um slide, mas na verdade esse slide é bem simples, é um resumo da teoria dele, um resumo da biografia dele, da vida, e também os principais procedimentos didáticos que ele propõe. Mas eu gostaria, tem um livro também sobre o Célestin Freinet, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho o assunto, mas o principal dessa aula que vocês não podem deixar de averiguar é a videoaula sobre o Célestin Freinet. Gente, essa acho que é a melhor videoaula de todo o curso de didática. É uma videoaula que tem exemplos de professores no Brasil com escolas trabalhando a teoria do Célestin Freinet.
É tão incrível, é tão apaixonante, é tão mágico o vídeo, com conteúdo tão bem feito e tão importante, que você fica com vontade de sair de casa e ir dar aula numa escola depois que você assiste esse vídeo sobre o Celestin Freinet. Nesse vídeo vai falar sobre os principais procedimentos didáticos que ele propõe, alguns deles, por exemplo, a imprensa na sala, o livro da vida, a aula passeio, que é interessantíssima, o conselho escolar para você tratar, né, conseguir formar alunos reflexivos, autônomos, críticos. É incrível esse vídeo. Então, passem pelo slide e vão para o vídeo, para a videoaula do Celestin Freinet, que é um autor realmente para se apaixonar. É um autor que é uma sumidade nessa questão do pensamento didático moderno e é imprescindível que vocês conheçam ele. Tem também o TEA número 3, que é um exercício sobre o pensamento do Celestin Freinet. A unidade de ensino número 4, gente, é sobre um pensador americano que se chama John Dewey. O John Dewey, ele, ao contrário do Freinet, ele é muito conhecido no Brasil. Ele, inclusive, foi estudado por um professor nosso brasileiro que se chama Anísio Teixeira, que foi para os Estados Unidos, teve contato direto com a pedagogia proposta pelo John Dewey, né, com a didática proposta pelo John Dewey, e trouxe para o Brasil as ideias do Dewey, que foi, inclusive, tornadas concretas no movimento da Nova Escola. Então, a gente tem até hoje a Escola Parque, na Bahia, em Salvador, que trabalha, por exemplo, com as ideias didáticas modernas do John Dewey. Então, o John Dewey, ele é o pai, por exemplo, da pedagogia de projetos, que hoje nas escolas é uma coisa que está muito em voga, que os professores estão utilizando demais, e a pedagogia de projetos surgiu, né, com o Dewey, de forma mais assim formulada, de forma mais concreta, e até hoje a gente usa os preceitos da pedagogia de projeto, hoje com mais, né, ênfase nas escolas. O John Dewey também pode ser considerado, entre aspas, na pedagogia, na educação, o pai das pedagogias ativas, porque ele propõe que o aluno aprenda fazendo, que o aluno aprenda a aprender, que o aluno aprenda a pensar, que também são considerados hoje os pilares da educação. Então a gente tem lá na unidade de estudo 4 um slide sobre o pensamento didático do Dewey, um livro sobre o Dewey, mas o principal qual que é? A videoaula. A videoaula do John Dewey, falando sobre o John Dewey, traz especialistas no pensamento do Deweyano no Brasil e também alguns exemplos práticos do John Dewey sendo utilizado nas escolas brasileiras, que isso é o que dá motivação pra gente ver esses autores modernos, né, do século XVIII, do século XIX, e não fala assim, isso daí é do passado. Não, é um pensamento clássico que é possível e é recomendável que se use hoje em dia. O John Dewey, eu vou falar pra vocês, ele não é assim tão apaixonante no meu modo de ver como o Freinet, mas são teorias que se complementam, que tem muito a ver, eles têm inclusive, né, um ponto em comum, que é a insatisfação com a didática tradicional em seus países, o John Dewey nos Estados Unidos e o Celestin Freinet na França, e eles querem propor algo novo, eles querem propor uma educação nova e eles fazem essa didática moderna. Então a videoaula do John Dewey é muito importante e o slide é um resumo desse pensamento moderno dele. E tem o TEA número 4 sobre o pensamento moderno, didático moderno do John Dewey. Por fim, gente, pra gente ir terminando esse videozinho das primeiras unidades de estudo de vocês, a gente tem o pensamento didático moderno da Maria Montessori. Poxa, até que enfim, uma mulher, né, que foi revolucionária em seu tempo, uma mulher que pensava muito além, né, da sua época. Ela, inclusive, tem um dado muito curioso, porque quando ela se formou, no ensino médio, que a gente chama hoje, mas ela teve que pedir para o Papa para fazer faculdade de medicina, porque na época não tinha nenhum precedente de mulher cursando faculdade de medicina. Ela foi a primeira mulher a fazer faculdade de medicina na Itália e ela foi a primeira médica italiana. Vocês podem estar falando, mas o que tem a ver uma médica com um pensamento didático, com a educação, com, né, o fazer do professor? Ela abandonou a medicina em uma época da vida dela, a biografia dela é incrível, fascinante. Ela abandonou a medicina para se dedicar à educação, certo? Então, o slide da Maria Montessori, que eu preparei para vocês, é um slide bem completo, é um slide que vai se dedicar bastante à vida dela, porque a vida da Maria Montessori, ela determinou muito do pensamento didático dela.
Então eu fiz questão de colocar para vocês bastante coisa da vida dela e depois as principais ideias sobre educação, sobre didática que ela tem. A Maria Montessori é uma pensadora moderna muito famosa. A gente tem escolas montessorianas no Brasil, a gente tem escolas montessorianas no mundo inteiro. E um dado bem curioso é que para ser uma escola montessoriana, você tem que ter autorização da Associação Montessori Internacional, porque eles não, né, garantem, eles querem, inclusive, eles querem a garantia de que você vai utilizar e colocar em prática realmente o método dela da maneira que ela gostaria. A Maria Montessori é uma pensadora que ela tinha muita preocupação com a formação do professor. Então ela criou inclusive um centro de formação de professores na Holanda, quando ela começou a teoria dela. E nesse centro de formação de professores, iam professores do mundo todo para fazer lá a formação da didática montessoriana. A gente tem o que é o mais importante, ao meu ver, além do livro dela, que a gente deixou disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, a videoaula. Gente, a videoaula da Maria Montessori, a gente tem especialistas do Brasil todo comentando a teoria dela, comentando a didática moderna dela, pessoas que acreditam, que são apaixonadas, que estão trabalhando nas escolas na atualidade com o método montessoriano. E a gente tem esse vídeo com vários professores falando da metodologia ou da didática montessoriana no Brasil. E no final do vídeo, quero que vocês cheguem até lá, hein? Você tem um exemplo de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul que adotou a metodologia, a didática montessoriana em todas as escolas públicas do município. Isso é muito interessante, porque a gente tem depoimentos de professoras que trabalham com esse método na atualidade, de alunos que estão sendo formados, alfabetizados com o método montessoriano na atualidade. Então não percam a videoaula, que é incrível. A Maria Montessori tem seguidores muito, adeptos à sua teoria, muito apaixonados e muito dedicados. Geralmente as pessoas que conhecem a didática moderna proposta pela Maria Montessori ficam realmente encantadas, mas para finalizar agora essa unidade de estudos 3, 4 e 5 sobre o pensamento da didática moderna, eu digo para vocês, nossos 3 autores da didática moderna são incríveis, tanto Celestin Freinet, quanto a Maria Montessori, quanto John Dewey, valem a pena serem estudados. E outra, eles vão contribuir muito para a nossa prática pedagógica na atualidade, nas escolas brasileiras ou nas escolas em qualquer lugar do mundo. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Caprichem nessa unidade de ensino 1 e 2, que é a constituição do campo da didática e a trajetória histórica da didática, que ela é uma introdução muito válida para vocês entenderem depois o restante da disciplina. E caprichem para assistir as videoaulas do pensamento didático moderno, que inclui o Celestin Freinet, o John Dewey e a Maria Montessori. Já dando um spoiler para vocês, que vocês já estão participando do fórum, para finalizar o pensamento didático moderno e também a constituição do campo da didática, mais especificamente a didática moderna e a didática tradicional, que são os tipos de didática, a gente tem um filme espanhol chamado A Língua das Mariposas, belíssimo, interessantíssimo, que vale como assim lição de vida e lição para nós professores. E eu queria que vocês assistissem o filme, eu sei que muita gente já assistiu, mas que tentassem identificar no filme qual é o tipo de didática que o professor ou os professores que aparecem no filme apresentam, e também se vocês conseguem identificar, principalmente, olha a dica, algum procedimento didático proposto pelo Celestin Freinet que tem no vídeo, e também alguns pontos ou alguns procedimentos didáticos propostos por John Dewey, Celestin Freinet e Maria Montessori que aparecem no filme A Língua das Mariposas. Gente, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente que eu digo, pra mim, professora Cláudia Almeida, e pra tutora da disciplina, que é maravilhosa, a professora Carla. E mandem mensagem, tirem dúvidas, não fiquem inseguros, vocês têm que ficar craque nessa disciplina, que ela é maravilhosa e ela é primordial para você ser um excelente professor. Mandem mensagem, tirem suas dúvidas, que nós estamos sempre por aqui. Um beijo para vocês, obrigada.